Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 17 de julho. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PP, e nos informa sobre as discussões no conjunto de reuniões que a executiva do partido realizou ao longo das últimas semanas. A companheira Jonatas Moretti, advogado no Distrito Federal, comenta a situação do judiciário, os movimentos de Gilmar Mendes com os militares e os inquéritos da Lava Jato na PGR. Ana Flávia, da Coordenação Geral do DCE da UFERSA do Rio Grande do Norte, comenta a nomeação do novo ministro da Educação e também a intervenção, que completa mais de 90 dias no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E o companheiro Hortêncio, da Executiva Estadual do PT da Paraíba, comenta o cenário eleitoral paraibano nas eleições de 2020. E companheirada, a gente começa a edição de hoje destacando que nessa semana o Brasil superou a marca das 2 milhões de pessoas contaminadas pela Covid-19 e a marca de mais de 77 mil pessoas mortas pela doença. Lembrando sempre que são números oficiais das notificações e que o país continua com um elevado número de notificações. A política genocida do governo Bolsonaro continua matando diariamente milhares de pessoas. E foi chamando de genocida os militares que estão no governo que o ministro Gilmar Mendes disparou essa semana. Moretti, companheiro, como que tu avalia essa movimentação e essa posição do Gilmar Mendes lá no STF? Como é que anda também o conjunto do judiciário? Olá, camarada Patrick, olá demais ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. O conteúdo de mérito das declarações do ministro Gilmar Mendes, Patrick, não tem divergência com o que toda a esquerda está dizendo, a parcela significativa da mídia mais oposicionista e até mesmo a oposição de direita. Ou seja, falando em português claro, os militares, com sua expressiva participação no governo, com ênfase ao Ministério da Saúde, são fiadores, partícipes, sócios da tentativa de genocídio perpetrada em nosso país. Agora, para o nosso debate aqui, queria trazer 2 pontos para reflexão. O primeiro deles é qual o papel de um ministro do Supremo Tribunal Federal no campo político. Sem a menor margem para dúvidas, Patrick, o Gilmar Mendes é um agente político relevante e muito habilidoso. Agora, essa não é uma qualidade comum entre os ministros dos tribunais superiores, do STF em especial. Vejam, é claro que boa parte dos ministros não chegaram ali sem fazer política, sem se articular. Mas não estou falando disso, estou falando de um player que articula, que conversa com agentes políticos e fundamentalmente que intervém no cenário político, sempre para um lado. No período pós-redemocratização, além do Gilmar Mendes, na minha opinião, teve outros 2 ministros do Supremo com esse perfil. Ministro Rezec, que conseguiu a proeza de ser indicado 2 vezes ao STF, e nesse intervalo foi chanceler, ministro de Estado das Relações Exteriores. E o segundo, mais conhecido nosso e mais contemporâneo, é o ministro Nelson Jobim, que foi constituinte, ministro de Estado, inclusive do nosso governo, e saiu porque disse que votou no Serra, foi sondado à presidência da República na tentativa parlamentarista na crise do governo Temer, e hoje é banqueiro. No caso do Gilmar Mendes, vale ressaltar um pouco dessa sua atuação política, né? Ele foi favorável à prisão em segunda instância no ápice do lavajatismo e depois mudou de entendimento. E foi esse mudança de entendimento e essa articulação que foi a responsável pela alteração da posição do Supremo. E não me parece que ele fez esse jogo por questões estritamente jurídicas. Foi ele também que julgou a ação contra a nomeação do Lula e depois, por uma decisão política, nunca levou lá para plenário.
para ser apreciada pelos seus pares. Em nossos governos do PT, com menor grau de atrito, mas ele também sempre agiu como está agindo agora, como um agente da oposição, fazendo inclusive a disputa programática pública. Feita essa preliminar, a questão é se é cabível ao ministro do Supremo cumprir esse papel político. A opinião majoritária no meio jurídico e na mídia, na ciência política, é que ministro não pode se posicionar politicamente. É inclusive o que a lei da magistratura, elaborada na época da ditadura, impõe aos magistrados. Eu penso um pouco diferente. O STF é um tribunal político. Ele faz política o tempo todo. Faz política quando decide algo, quando decide não decidir e empurrar com a barriga, quando muda posição conforme as ondas da política. Mas para essa linha de raciocínio majoritária, o ministro individualmente não pode se posicionar. Eu não vejo dessa forma. É uma aparência de neutralidade que só ajuda a essa articulação ser feita pelos bastidores, sem ser feita de forma pública, cristalina. Agora, diferente é se manifestar sobre o assunto que ele irá julgar amanhã ou depois. Aí eu acho que tem que ser um pouco mais silente mesmo, tem que se silenciar. O segundo ponto relevante nessa história toda que precisamos analisar é a postura dos militares. Por muito menos, o então comandante do Exército ameaçou o Supremo pelo Twitter, no caso do julgamento do Lula, um Twitter na véspera do julgamento. Por menos ainda, quando partidos e parlamentares pediram perícia no celular do Bolsonaro, já esse ano, o general Heleno soltou uma nota ameaçando o STF e teve reações raivosas dos militares de pijama. Precisamos ver os próximos passos, mas pode ser sim que esteja sendo construída uma pactuação do Supremo, ou melhor dizendo, de parte do Supremo, com os militares. Agora, Moretti, além dessa movimentação de ministros do Supremo Tribunal Federal com relação aos militares, a gente teve também essa semana, de novidade no Judiciário, essa relação entre a Lava Jato e a PGR, a decisão de que a Lava Jato compartilhe os seus inquéritos com a PGR. Comenta um pouco para a gente, Moretti, tua opinião sobre essa situação. Então, Patrick, essa briga entre a enfraquecida Lava Jato e o também enfraquecido PGR Aras está muito interessante. De fato, a Lava Jato, no seu ápice, conseguiu poderes inimagináveis e inadmissíveis. Seja porque tinha uma espécie de jurisdição universal e ilimitada, pois no início era para cuidar de tudo que envolvia a Petrobras e depois não tinha mais limites. Os casos do Lula, seja do triplex ou do sítio, é um exemplo clássico disso. Não tinha nenhuma relação, nem direta nem indireta, com a Petrobras. Para além disso, também tinha métodos de investigação nada republicanos, como a gente sempre denunciou, seja os atos que se tornaram mais públicos, como os que ainda não estão 100% esclarecidos, como esse envolvimento do FBI e dos Estados Unidos, que antes nos chamavam de adeptos da teoria da conspiração quando fazíamos essa denúncia, e hoje os fatos começam a vir à tona. Pois bem, o PGR quer centralizar esses poderes das operações nele. Por quê? Também não acho que seja por uma questão jurídica, ou de melhor divisão de tarefa, ou de organização dentro do Ministério Público. Como ninguém controla a Lava Jato e outras operações similares, nem mesmo o PGR, muito menos o Aras, então, nesse momento, o Aras, na defesa do Bolsonaro, quer iniciar a ter algum grau de controle, e também por questões de poderes próprios. Me parece que é o melhor momento para isso. Analisando outros casos, de outras operações, como a Mãos Limpas, toda operação desse tipo tem o seu momento de derrocada. A Lava Jato já foi muito útil para a elite nacional e internacional, apesar dos seus efeitos colaterais, como no setor da construção civil e outros que foram completamente destruídos pela Operação Lava Jato. Nesse cenário, não me parece que ela seja ainda relevante para a elite, ainda mais após as manchas da Vaza Jato e outras fragilidades. Ocorre que o PGR não está tão forte e sobre ele também recai muitas desconfianças do ramo político e jurídico.
Então ainda não está dado, na minha opinião, qual é o desfecho dessa disputa. Meu palpite é que o STF vai querer assumir algum protagonismo e ser o mediador desse embate. De nossa parte, me parece uma oportunidade utilizar esses flancos para fazer a denúncia e a análise crítica do que representou essa operação para o Brasil, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e eleitoral, com a intervenção que teve na política, que é completamente inadmissível, com a influência na eleição, a fraude da prisão do Lula, entre outras ações. Valeu, Moretti. Muito obrigado, companheiro. E a gente vai escutar agora a companheira Ana Flávia, da Coordenação Geral do DCE da UFERSA, no Rio Grande do Norte. Ana, também com relação ao governo Bolsonaro, nós tivemos a nomeação de um novo ministro da Educação. E, ao que tudo indica, seguindo o que Bolsonaro já havia anunciado para outros ministérios, ou menos o seu desejo para sua indicação para o Supremo Tribunal Federal, parece que ele encontrou para o MEC alguém terrivelmente evangélico. Você pode comentar para a gente, Ana, como é que vocês avaliam essa indicação desse novo ministro da Educação e também o caso particular que vocês estão vivenciando aí no Rio Grande do Norte, quase 100 dias de uma intervenção no IFRN? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Bom, hoje estou com a tarefa de fazer 2 comentários com vocês. O primeiro deles é acerca da nomeação e posse recentes do atual ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o segundo é sobre a intervenção federal no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o IFRN. Pois bem, são 2 fatos que têm total interligação, né? Afinal de contas, estão no debate que nós fazemos sobre a política de educação tocada por esse governo ultraliberal com características neofascistas, que é o governo do genocida miliciano Jair Bolsonaro. Após 4 ministros da educação, né, já empossados, nós temos hoje como atual ministro, Milton Ribeiro, uma indicação da bancada evangélica, né? Bancada essa que está no entorno, né, que faz parte da coalizão golpista que dá sustento a esse governo. Milton Ribeiro, ele é pastor da Igreja Presbiteriana, ele atuava como membro da Comissão de Ética da Presidência da República, né? Agora subiu para o cargo de ministro. E ele representa uma lógica de educação muito voltada e muito baseada na ideia da autoridade, da disciplina. Inclusive, saíram declarações, né, estão bombando aí na internet, declarações nas quais o atual ministro fala da necessidade dos pais educarem através da palmada, do castigo, da dor. A educação a partir da dor, né, que é totalmente um viés diferente do viés que a gente acredita de uma educação libertadora e que forme para a emancipação humana. Nós estávamos há quase um mês sem ministro da Educação, né, depois que Weintraub saiu fugido para os Estados Unidos a partir de um plano de fuga orquestrado pelo próprio governo. A gente teve algumas nomeações que tiveram marcas polêmicas, né? A mais recente foi a de Dacotelli, por ser um fraudador de currículo, do seu próprio currículo. E depois da nomeação de Dacotelli, houve várias especulações, né? Dentre elas, teve a especulação de Renato Feder, que está como secretário de Educação do governo do Paraná. Mas, finalmente, a indicação foi feita pelo setor evangélico que dá sustentação ao governo. A gente pode notar que, de fato, há uma instabilidade nessas nomeações, nessas saídas de ministros que têm sido feitas no MEC. Mas é importante a gente ter claro que a política ela é a mesma, né? A política é a mesma, é uma política de destruição da nossa educação pública, de privatização
das instituições de ensino que nós temos, principalmente aquelas que foram exitosas e que ainda são exitosas de alguma forma, que são as universidades federais, os institutos federais e algumas experiências que nós conseguimos alavancar, principalmente nos nossos governos, nos governos petistas. Então, não tenhamos dúvidas que o cenário continua de incerteza e de ataques constantes, né? Seja em relação aos estudantes do ensino básico, com as incertezas presentes no Enem, né? E com essa necessidade que está sendo posta de retomar as aulas de forma remota o quanto antes, seja nas universidades e institutos federais com as propostas de privatização, como é o projeto Futurice, seja com as intervenções que estão sendo feitas nessas instituições a partir de nomeação de reitores que não foram os primeiros colocados nas eleições, nas consultas internas dessas universidades, ou nas próprias eleições, como é o exemplo da do IFRN. Pegando o gancho de como essas intervenções nos institutos federais e nas universidades federais fazem parte de um projeto de educação de um governo ultraliberal, é importante que a gente lembre que nós estamos chegando perto de 90 dias da intervenção no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o IFRN. No dia 20 de abril, a gente esperava a nomeação do nosso reitor eleito, o professor José Arnóbio, e foi nomeado justamente um interventor, né, na nomenclatura reitor pro tempore, que sequer participou de um processo eleitoral de consulta à comunidade no IFRN, né? Então, só para deixar claro, o processo eleitoral do IFRN ele se iniciou em outubro de 2019, antes da publicação da medida provisória 914, que derrubou qualquer possibilidade de eleições paritárias nas nossas instituições federais de ensino e que submeteu o processo de consulta do IF ao processo que nós conhecemos nas nossas universidades federais, qual seja o de elaboração de uma lista tríplice, né? Os 3 primeiros colocados no processo de consulta interna farão parte de uma lista tríplice, na qual o ministro da Educação irá escolher qual vai ser o reitor dessa instituição de ensino. Então, no IF, o que estava valendo no nosso processo eleitoral era a lei anterior à medida provisória 914, a lei 11.892. Então, Arnóbio ganhou, então Arnóbio deveria ser nomeado. Pois bem, o processo de consulta no IFRN, ele foi um processo que garantiu a lisura, que foi homologado por todas as instâncias superiores do IFRN, que tinham a competência de fazê-lo, e foi encaminhado até o MEC. O que acontece é que, por razões políticas, o ministro da Educação não nomeou o reitor eleito. Por quê? Porque o reitor eleito é filiado ao Partido dos Trabalhadores. E acabou que o MEC deixou o mandato do reitor Willis se encerrar e nomeou um interventor para a instituição, rasgando milhares de votos da comunidade acadêmica. Qual foi o argumento utilizado pelo antigo ministro Weintraub? Foi que José Arnóbio responde a um processo administrativo disciplinar. Isso ele colocou no seu Twitter, né? O que é mentira. É mentira. Arnóbio, ele responde apenas a um processo de sindicância que sequer foi julgado, né? Ele está num processo de sindicância aberto devido a uma denúncia que grupos políticos da direita fizeram ao Ministério Público, porque o campus do IFRN Natal Central, campus no qual Arnóbio era diretor-geral, realizou um evento de fé e política, promovido pela Igreja Católica e por outros agrupamentos religiosos e políticos. Nesse evento haviam várias manifestações políticas, dentre elas uma banquinha com adereços Lula livre, com camisa, enfim. E aí foi feito imagens dessa banquinha
e anexadas à denúncia. Isso nada mais é do que perseguição política, né? Uma perseguição política que as nossas escolas, instituições federais de ensino vêm passando no último período, principalmente com o projeto de lei Escola Sem Partido, que foi apresentado. Então, não se trata de Arnóbio estar sendo investigado numa sindicância que sequer foi concluída e também não se trata tampouco de motivos que apontem para um ato de improbidade administrativa, né? São razões estritamente políticas. Não à toa, o interventor que foi nomeado, Josué Moreira, ele é filiado ao PSL. Esse ataque, ele não representa apenas um ataque à figura do professor José Arnóbio. Ele representa um ataque às nossas instituições, à autonomia universitária. Então, estamos há quase 90 dias do golpe no IFRN e, dentre esses 90 dias, a equipe interventora não conseguiu montar todos os seus cargos para reitorias, né? 45% dos cargos estão vagos e tem conseguido fazer com maestria uma gestão desastrosa. Quando a gente diz que queremos a posse do reitor eleito, é preciso dizer que temos que derrotar o governo Bolsonaro. Se não conseguirmos derrotar esse governo Bolsonaro, vai ser em várias instituições federais de ensino, né? Não vai ser só na nossa. Então, é preciso derrotá-lo para derrotar essa política que tem sido implementada nas nossas instituições. Então, é fora Bolsonaro, fora Mourão, fora Milton Ribeiro, fora Josué e fora toda essa política desse atual governo. Valeu, Ana. Obrigado, companheira. E saindo aí do RN, vamos para pertinho, para Paraíba. A gente escuta agora o companheiro Hortêncio. O Hortêncio, ele é da Executiva Estadual do PT, na Paraíba. E o Hortêncio comenta para a gente a situação eleitoral. Como vocês sabem, a gente tem feito o esforço de, em cada edição do podcast, dar um panorama de como é que estão as discussões, as decisões e o cenário eleitoral em alguns estados e cidades do país. E hoje é com o Hortêncio sobre a Paraíba. Olá, Patrick. Sobre a situação eleitoral da Paraíba, o que deve ser levado em conta principalmente é que, em 2018, após 8 anos de governo de Ricardo Coutinho, que virou figura nacional na defesa do mandato da presidenta Dilma e na defesa do presidente Lula contra a prisão ilegal e arbitrária que sofreu, foi um bloco progressista na qual o PT tinha uma vaga ao Senado, né? O companheiro Luiz Couto terminou não se elegendo. Aí o governador João Azevedo, eleito por esse bloco, foi ao governo e rompeu, com menos de um ano de governo, rompe com o Ricardo Coutinho, os dois romperam e sai do PSB, indo para o Cidadania. Isso impactou diretamente nas eleições municipais desse ano. Quanto ao PT, o PT em João Pessoa, o maior município do estado, decidiu lançar candidatura própria. Temos o pré-candidato companheiro Anísio Maia, ex-deputado estadual, e também no interior, na cidade de Campina Grande, decidimos fazer aliança com o PCdoB. Nosso encontro, né, que está restrito aos diretorianos por conta da pandemia e foi feito de forma virtual, decidiu apoiar o PCdoB. Em Patos, que é uma grande cidade no estado, e em Santa Rita, que também é uma grande cidade no estado, nós teremos candidatura própria também, até o momento. Nós temos pré-candidatos. Isso numa política acertada, né? O PT vai ter bastante candidato. Hoje nós só temos um prefeito em todo o estado. A meta, inclusive do Congresso Estadual, aprovada em resolução, é ampliar isso, ampliar nosso número de vereadores. Mais um grave erro do PT no estado em determinadas cidades, usando a justificativa de conjuntura local e etc., permitir a aliança com o que já está vetado, tanto pelo nosso Congresso Estadual, quanto pela Executiva Nacional, que é PSDB, DEM. Pasmem que em uma cidade do interior do estado, na cidade de Mari, foi permitido que o PSL indique o pré-candidato a vice na nossa pré-candidatura à prefeitura. Então, é esperar que a direção nacional resolva esses casos e que a Executiva Estadual avance numa política para que, na próxima reunião da Executiva, esse tipo de aliança não seja aprovado no restante das cidades que faltaram apresentar sua política eleitoral. Valeu, Hortêncio. Muito obrigado, companheiro. E, por fim, a gente escuta agora uma análise detalhada feita pela companheira Natália Sena sobre as últimas 3 reuniões da Comissão Executiva Nacional que ocorreram ao longo das últimas semanas. Natália, fala pra gente
como é que foram essas reuniões? Olá, Patrick. Olá, todo mundo que acompanha a gente aqui no podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Então, Patrick, na última uma semana aconteceram 3 reuniões da Comissão Executiva Nacional do PT. Ontem, no nosso programa Antivírus, que a gente passa no Facebook, eu fiz um informe sobre cada uma delas de forma mais detalhada e eu vou fazer agora aqui no podcast também um informe e dar algumas opiniões sobre o que aconteceu nessas reuniões. Na reunião do dia 9 de julho, que foi a primeira dessa maratona, a pauta foi exclusivamente eleitoral. Foi dado um informe geral sobre a nossa situação para a eleição municipal e a informação principal é que na maior parte das capitais, acho que 21 ou 22, a gente vai ter candidatura própria. O que aparece na discussão como o grande problema que a gente ainda tem que resolver é Recife, onde tudo está caminhando para uma crise interna, porque existe uma maioria no município, no diretório municipal, que está trabalhando para garantir os interesses do PSB. No caso, manter a aliança com o PSB lá na prefeitura, apoiar o candidato do PSB, a despeito da existência de uma ampla maioria no Diretório Nacional que defende a posição da candidatura própria e da candidatura da companheira Marília, que inclusive já está aparecendo em algumas pesquisas como candidata favorita, né, em primeiro lugar nas pesquisas. Ironicamente, Recife é a capital onde aparentemente a gente tem maiores chances de vitória. E é também o lugar que aparece no debate como o principal problema. E aí, o que é efetivamente o principal problema, que deveria ser colocado na mesa dessa forma e ser debatido de forma aberta, de forma ampla, é a fragilidade da candidatura do PT em São Paulo. Mas isso simplesmente é um não assunto no Diretório Nacional e na Executiva Nacional do PT. O resumo dessa discussão que aconteceu na reunião sobre a situação geral do país para as eleições de 2020 é o seguinte: praticamente todo mundo concorda que a tática de ter muitas candidaturas próprias é acertada, né? Ao menos discursivamente, quase todo mundo concorda, porque essa eleição seria uma eleição de afirmação do PT. Sempre, claro, deixando explícito que em 2022 é outra história. Além disso, uma outra característica geral da discussão é que o potencial das candidaturas, especialmente nas principais cidades, é um não assunto. Não se debate isso na Executiva Nacional. Além disso, tem um ambiente de otimismo que eu considero bastante exagerado, né? Um otimismo que não me parece ter base na realidade, nas candidaturas realmente existentes do partido para essa eleição. E uma outra característica da discussão que me chama a atenção é que a questão da campanha virtual, que vai ser um fator decisivo nesses tempos de pandemia, é mencionado de forma lateral, né? Falam-se em cursos, em ferramentas que estão sendo desenvolvidas, né? Corretamente desenvolvidas, mas não tem um aprofundamento de um debate sobre o problema político que é essa situação para nós na eleição e como é que a gente vai tratar dessa questão no âmbito da comunicação. Então, esse é mais ou menos um resumo do que foi essa reunião da Executiva Nacional, que tratou, como eu disse, do debate eleitoral. A segunda reunião da Executiva Nacional que eu queria comentar aqui hoje aconteceu na segunda, dia 13 de julho. Nessa reunião, que foi marcada por um debate mais político, foram apresentadas para a Executiva 2 pesquisas que foram divulgadas recentemente. Uma é a da Vox Populi e a outra é a pesquisa de Esther Solano sobre o bolsonarismo em crise. As 2 pesquisas são públicas, né? Então, quem estiver ouvindo a gente aí e tiver interesse de ler, eu recomendo que leiam e façam suas análises sobre elas. As 2 estão disponíveis na internet. A pesquisa da Esther Solano é uma qualitativa que tem como foco os eleitores de Bolsonaro, mas não todos os eleitores de Bolsonaro. Ela
estuda os eleitores das chamadas classes C e D, que são os eleitores das camadas mais pobres, e distribui eles em grupos que ela chama de os fiéis, os críticos e os arrependidos. Sobre essa pesquisa, eu queria destacar 2 aspectos. O primeiro é que a pesquisa indica que prevalece nessas pessoas, nessas pessoas pobres que votaram em Bolsonaro, o sentimento de que não tem alternativa a Bolsonaro. Isso quer dizer o seguinte, mesmo as pessoas críticas, as pessoas arrependidas, não conseguem enxergar uma alternativa e chegam inclusive a afirmar que votariam nele de novo em 2022. E aí a pesquisa indica que tem uma rejeição às reformas de Guedes, que é acompanhada de resignação, porque também as reformas de Guedes não teria alternativa. Tem uma espécie de faro nas pessoas de que tem algo de errado com os filhos de Bolsonaro no quesito corrupção, mas o tema é colocado meio que em segundo plano. Além disso, a pesquisa indica que mesmo entre os bolsonaristas fiéis, o período de Lula no governo é visto como o melhor período. E aí, relacionando a essa afirmação de que o período de Lula no governo é visto como o melhor, mesmo entre os bolsonaristas, que entra o segundo aspecto da pesquisa que eu queria destacar aqui, que é a prevalência de um sentimento de que o PT abandonou os trabalhadores, segundo a pesquisa. Pois é algo bem forte e a pesquisa indica 3 características desse suposto abandono. A primeira é o que é chamado de abandono simbólico. O PT seria corrupto, teria feito o que fez em busca de privilégios pessoais. Sua pesquisa aponta como uma característica. A segunda é que o PT não lutaria mais pelos trabalhadores. E a terceira é que o PT antes era presente nos territórios e agora não é mais. É claro que eu não vou afirmar aqui, obviamente, que uma pesquisa qualitativa com um grupo de 30 pessoas significa uma verdade absoluta, É óbvio que a gente tem que olhar para essas pesquisas com um olhar cuidadoso e elas são um elemento para a nossa análise política, não são absolutos. Mas eu acho que algumas questões que ela traz são interessantes, E algumas, inclusive, já são elementos de análise política nossa, não de todo o PT, mas de nossa parte, sim. Por exemplo, sobre essa questão do território, da presença do PT nos territórios. É uma coisa que a gente vem falando já há algum tempo, não só a gente, mas muita gente vem falando sobre isso. E aí eu queria comentar uma situação, digamos, meio inusitada, que aconteceu nessa mesma reunião, que foram os depoimentos de 2 jovens da periferia que foram à reunião para falar sobre as suas realidades, sobre o que pensam sobre política, enfim. E aí me chamou a atenção, não o conteúdo dos depoimentos em si, que foi muito bom, mas o fato de se considerar necessário formalizar 2 depoimentos dessa natureza, com essas características, para que a direção possa ouvir o que ouviu. Eu fiquei me perguntando quantas pessoas com esse perfil, as pessoas que estão ali conhecem, com quantas convivem, conversam cotidianamente, por aí vai. E aí, depois dos depoimentos, foi feita a apresentação da pesquisa da Vox Populi, por Marcos Coimbra. Essa pesquisa também é pública, como eu disse, tem muitos números que eu não vou comentar aqui, não vale a pena. Eu acho que quem quiser ter um conhecimento sobre a pesquisa como um todo pode procurar a pesquisa. Então, o que eu queria comentar é o seguinte. Primeiro, um detalhe, 60% das pessoas que responderam à pesquisa informam que não pediram nem vão pedir o auxílio emergencial. Então, esse é um dos números da pesquisa, que não é o central aqui para a nossa análise, mas que dá uma pista sobre o perfil de quem respondeu. Então, eu acho importante ter isso em conta na hora de fazer uma análise sobre o conteúdo da pesquisa. E aí o que eu queria destacar sobre o que foi apresentado nessa pesquisa da Vox Populi é que ela indica uma perda de apoio de Bolsonaro no Sudeste e apresenta indícios de crescimento do apoio a Bolsonaro no Nordeste. E isso, na minha opinião, não é a pesquisa que diz, mas na minha opinião isso obviamente tem a ver com o pagamento do auxílio emergencial.
E aí, disso, a conclusão que eu tiro é o seguinte, evidencia, né, ainda mais, para quem ainda tem dúvidas, do quanto é frágil essa tática de oposição que vem prevalecendo até agora, exclusivamente congressual, eleitoral, aliancista, que não faz disputa profunda de consciência, através de mobilização, de comunicação potente, né, de formação, de presença nos territórios. Então, eu acho que esse elemento do crescente apoio a Bolsonaro no Nordeste é um fator de reflexão para a gente sobre qual é a tática exitosa que a oposição de esquerda a Bolsonaro precisa adotar nesse momento. E aí, Patrick, enfim, seria cômico se não fosse trágico, né, que no debate, após a apresentação das pesquisas e dos depoimentos, a gente ouve algumas pérolas, né? Vou dizer algumas aqui para vocês. Pérolas do tipo, a gente defende fora Bolsonaro, mas se ele não sair, não tá ruim para a gente não, vamos ganhar em 2022. Outras pérolas do tipo, o PT sempre foi de classe média, ou temos que falar com os movimentos sociais para eles serem mais aguerridos. Esse tipo de pérola, infelizmente, a gente tem que escutar nesse debate. Agora, para mim, a conclusão geral, a partir dessa discussão feita nessa reunião, né, é que até se aceitam algumas das coisas que a gente aponta como problemas, como, por exemplo, uma coisa central que a gente sempre vem insistindo, que é a necessidade de se reconectar com a classe trabalhadora, mas a conclusão prática que se tira é que a gente só vai conseguir fazer isso reconquistando o governo federal. E aí, quando chega nesse ponto do tem que reconquistar o governo federal, parece que se liga numa espécie de piloto automático, e aí vem as afirmações de que para conquistar o governo federal tem que ter amplas alianças, a prioridade é a estratégia eleitoral e por aí vai. E a questão da presença nos territórios, a necessidade de ter radicalidade, nitidez programática, nitidez política, de fazer um giro estratégico que possibilite a retomada do governo em outro patamar, acabam sendo postos de lado, mesmo que não se diga que estão sendo postos de lado. Natália, agora, desculpe interromper, mas teve alguma decisão nessas reuniões? Teve alguma votação nelas? Alguma coisa foi, de fato, encaminhada, além desses debates que foram realizados? Pois é, Patrick. Nas duas reuniões, houve um momento e aconteceu votação e debate de recursos sobre definição de candidaturas e alianças para as eleições municipais. Eu vou dar alguns exemplos aqui para que quem está ouvindo a gente saiba o que é que está sendo discutido nesse aspecto, né? Saiba de decisões que foram tomadas e que contrariam a política geral definida pela própria executiva, né? E, na minha opinião, ilustram que na prática está em curso uma tática que é mais do mesmo e contribui para a derrota do PT nessas eleições. Por exemplo, foi aprovado o apoio do PT a uma candidatura do Partido Republicanos, na cidade de Francisco Morato, em São Paulo. Partido da base do governo Bolsonaro, que é integrado pelo filho Flávio. Claro, foi informado que o PT sempre foi próximo dessa prefeita, que ela estaria nesse partido desde antes de Flávio, que votou em Haddad, que o PT compõe o governo com cargos, né? E a gente sabe que tem outras situações país afora de decisões nesse sentido, né? Que não chegaram ou não vão chegar à executiva através de recursos, mas tem outras situações. Acontece que o fato concreto é que se fala em campanha de afirmação do PT e se fala em campanha nacional para derrotar Bolsonaro, mas na vida real esse tipo de coisa está acontecendo, né? Todo tipo de narrativa aparece para justificar alianças totalmente incompatíveis com a política definida pela própria Executiva Nacional em fevereiro. Os realistas, né, entre aspas, realistas, dizem que a realidade não cabe no papel, mas a realidade mesmo é que, outro exemplo, na cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, o PT decidiu também, agora nessa última reunião, que vai abrir mão de ter candidatura própria para apoiar a reeleição de um prefeito, neste caso, bolsonarista.
em outra cidade do Rio de Janeiro, Itaboraí, o PT vai se coligar e indicar o vice numa chapa liderada por um cidadão que no ano passado era cargo comissionado do governo Bolsonaro. Então, é claro que sempre, sempre mesmo, a vida real é que impõe esse tipo de situação, é o que dizem os realistas, mas a gente sabe que esse tipo de decisão, esse tipo de aliança, o que é que já fez com o PT. Agora, para finalizar os informes sobre essa maratona de reuniões que aconteceu na última semana, eu vou falar da última reunião, que foi a de ontem, do dia 16 de julho, e debater o tema das finanças. Na reunião foi dado um informe sobre a situação geral das finanças do partido, foi aprovada por unanimidade uma campanha de arrecadação militante e foi debatida e aprovada, neste caso não por unanimidade, uma proposta de distribuição dos recursos do fundo eleitoral. Essa proposta ainda vai ao Diretório Nacional. A primeira coisa que eu queria comentar é que o informe geral que foi dado sobre a situação financeira evidencia que segue em curso uma operação de estrangulamento do PT através da via judicial eleitoral. O volume de multas eleitorais e de situações que, digamos assim, são juridicamente inusitadas, bloqueios indevidos, processos de diversos tipos, esse tipo de situação deixa muito nítido que está em curso, que segue em curso essa operação de perseguição contra o PT através da via judicial. E também por isso, que é fundamental e muito urgente que o PT não dependa de financiamento estatal para o seu funcionamento. E aí é nesse sentido que eu queria dizer aqui que a campanha de arrecadação militante que foi aprovada veio em muito boa hora, é fundamental. Mas ela precisa vir junto, a gente comentou sobre isso também na reunião, precisa vir junto com a anulação da decisão do 5º Congresso do PT. E a retomada da contribuição financeira obrigatória para todos os filiados e filiadas. Então, é preciso anular essa decisão do 5º Congresso sobre esse aspecto e retomar a contribuição obrigatória dos filiados. Sobre o fundo eleitoral, Patrick, o que foi aprovado na reunião e que, no caso, a gente votou contra, foi a primeira proposta que chegou na Executiva Nacional. Na nossa opinião, a proposta tem vários problemas de mérito. Por exemplo, a proposta reserva 25% dos recursos com a direção nacional para estruturas coletivas de campanha e segundo turno. Mas isso dá 50 milhões, é 1/4 do total do valor do fundo eleitoral. E a gente acha que esse valor é muito, especialmente porque as estruturas coletivas são peças de comunicação nacional, viagens de lideranças e dirigentes e pesquisas. Não está nítido se vai ter uma potente campanha de legenda e efetivas estruturas coletivas, que seriam estruturas de contador, de advogado e de comunicação. Então, esse a gente considera um problema de mérito da proposta. Além disso, a proposta usa como critérios para distribuir o restante dos recursos pelos estados e pelos municípios. Os critérios são o tamanho do eleitorado e a quantidade de votos para deputado federal de cada estado. Então, nitidamente, é uma proposta que tenta atender, aí, em parte, demandas de setores da bancada, mas que, na nossa opinião, na prática, pode acabar criando imensas distorções, fracionando ainda mais a distribuição de recursos. Na nossa opinião, tinha que ser usado como parâmetro não o número de eleitores, mas sim a força do PT nos municípios. E isso seria medido, no caso da eleição municipal, com um cálculo que levasse em conta a nossa votação nas últimas eleições municipais. Outro debate que aconteceu nessa reunião foi sobre a destinação ou não de 5% dos recursos para as candidaturas setoriais, juventude, LGBT e combate ao racismo. E aí, sobre isso, a nossa opinião seguiu a linha geral do que a gente defende em relação à distribuição, que é o mínimo de fracionamento possível, com os recursos sendo enviados o máximo possível diretamente da direção nacional para as candidaturas e que os critérios de distribuição devem ser definidos com um amplo debate político com base nas candidaturas realmente existentes. Então, a gente acha que esse fracionamento
que foi aprovado, seja através da manutenção de recursos com a Tesouraria Nacional, seja mandando para diretórios estaduais, seja indicando percentuais e rubricas carimbados para este ou aquele setor. Esse método é um método prejudicial que coloca em segundo plano as definições políticas mais gerais e que torna a aplicação dos recursos, na nossa opinião, não bem feita, né? Não muito eficiente, que de forma a contribuir com um bom resultado político do PT nas eleições. Mas sobre isso, sobre a questão do fundo eleitoral, né, esse é um primeiro informe, é o informe mais geral. Como o debate ainda vai prosseguir, né, vai ao Diretório Nacional e é possível que ainda tenham alterações, então certamente em outros momentos, em outros programas, a gente vai comentar aqui a esse respeito e vamos comentar também analisando as definições definitivas que forem tomadas sobre esse assunto. Valeu, Natália. Muito obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês sabem, a gente está disponível nas mais diversas plataformas. Spotify, Google Podcast, Rádio Public e Anchor e também por meio de áudios de WhatsApp. Pedimos que você ajude a compartilhar e a divulgar e nos encontramos de novo na segunda-feira. Saudações petistas, um bom fim de semana e até mais.